Prezados irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Hoje estudaremos a lição 6, cujo tema é Alguns Momentos Especiais. Oremos para dar início ao nosso estudo. Senhor Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, com o único objetivo de louvar Deus e bendizer o Teu santo nome, pois só Tu, Senhor, és digno de honra e de glória. Te pedimos, Deus, que Tu complete, Deus, em nossos corações aquilo que nós não conseguimos entender, Senhor, da Tua vontade, da Tua palavra para nossas vidas. Te entregamos esse estudo, que ele possa tão somente falar de Ti, Senhor, falar da Tua palavra diretamente aos nossos corações. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém, Senhor. Essa lição, ela é baseada no capítulo 8 do livro de Marcos. O versículo áureo se encontra em Marcos 8, versículo 29. Leiamos. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Eu dividi essa lição em tópicos e agora falaremos do primeiro tópico, que eu intitulei As Necessidades Materiais do Povo e a Ação Social na Igreja. Assim como na época de Jesus, atualmente muitos buscam as igrejas para saciar as suas necessidades físicas imediatas, às vezes uma enfermidade, a falta de emprego, um problema familiar ou qualquer outra dificuldade. Mas Jesus, ele veio nos oferecer muito mais do que essa cura física, assim dizendo. Ele veio para nos dar vida em abundância. E é claro que a igreja, ela precisa se preocupar com essa parte, até com a parte da ação social. Mas a ação social, ela é uma consequência de servir a Jesus. Ela não é uma forma de alcançar a Cristo. Quer dizer, se eu for bonzinho, se eu fizer boas obras, isso não me garante a salvação. Ao contrário, o fato de eu ter salvação é que me leva a fazer boas obras. Então, o objetivo principal da igreja é evangelizar, é dar o pão espiritual. E claro que muitas vezes, para isso, a igreja acaba dando também o pão físico, para que ele tenha acesso àquela pessoa. Mas esse não pode parar aí, não pode ser esse o objetivo principal da igreja. Os versículos 37 e 39 de Mateus 22, onde está escrito que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esses versículos nos mostram que promover a ação social na igreja é uma condição necessária, mas não é suficiente. Primeiro, devemos amar ao Senhor, para depois amar ao próximo. E conforme nós já citamos, muitos acreditam que se ajudarem ao próximo, obterão a salvação. Mas isso é apenas uma consequência da salvação. Quando eu tenho a salvação, eu preciso ajudar ao próximo, e não ao contrário. Só há um caminho para a salvação, e este caminho é aceitar a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Então, ter Cristo como nosso suficiente Salvador é condição suficiente para a salvação. O tópico 2, eu chamei de incredulidade e arrogância. Em Marcos 8, versículos de 10 a 13, está escrito: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com eles, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade, eu vos digo que a esta geração não lhe será dada sinal algum. E deixando-os,
tornou a embarcar e foi para o outro lado. Quando os fariseus, nesse relato bíblico, pedem a Jesus um sinal, isso não era apenas um sinal de incredulidade da parte deles, era também um sinal de arrogância, era um sentimento de superioridade. É como se eles dissessem que Jesus não era um deles. Eles se sentiam autossuficientes devido às suas posições sociais e por serem estudiosos da lei. É como se eles se sentissem parte de uma elite religiosa e, portanto, superiores. E atualmente vemos muitas pessoas que se sentem superiores às demais devido à sua condição financeira, suas conquistas acadêmicas, como se seus títulos lhes conferissem uma salvação ou lhes tornassem mais santo que os demais. É óbvio que estudar é muito bom, estudar a palavra de Deus é primordial, mas ter um título pode ser até uma exigência no sentido acadêmico, mas não nos confere uma graça maior. Não que não seja importante, mas não é primordial. O terceiro tópico, ele fala de fé versus religiosidade. Aquele povo fariseu que nós acabamos de citar era um povo extremamente religioso e cumpridores dos detalhes da lei. Era um povo legalista, era um povo que observava todos os pequenos detalhes da lei. Mas eles se prendiam apenas à lei. Eles não se dedicavam a Deus como eles deveriam. E Marcos 8, de 14 a 21, nós lemos: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Respondendo eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Observamos que nessa passagem eles ainda estavam discutindo sobre os detalhes, sem olhar para a maravilha do milagre de Cristo. Eles achavam que Cristo estava falando com eles sobre a necessidade de ter pão físico. Lhes faltava fé naquele momento. Se Cristo havia feito, só nessa citação, 2 milagres de pegar poucos pães e distribuir para muitas pessoas e mesmo assim ainda sobrar, por que aqueles discípulos permaneciam teimosos em achar que o importante seria ter consigo o pão físico? E aí a gente fala sobre fé e religiosidade. Muitas vezes seguimos rituais e esquecemos de ter a fé verdadeira em Cristo. Muitas vezes a falta de fé nos gera ansiedade, ficamos preocupados com o que devemos comer ou beber, porque somos humanos, isso é natural. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor sabe que necessitamos de tudo isso e que Deus proverá o nosso sustento. Então temos que ter fé e confiar e descansar no Senhor.
mesmo tendo presenciado diversos milagres, aqueles discípulos, eles não haviam reconhecido a soberania de Deus em suas vidas. E precisamos nos afastar do pecado para não sermos contaminados com ele e este fato nos tirar a comunhão com o Senhor. Apenas perto de Cristo, com a perfeita comunhão com o Senhor, é que poderemos enxergar com os olhos da fé e não com os olhos humanos. Sozinhos, nunca conseguiremos perceber a tamanha vontade e a tamanha oferta da graça do Senhor para nossas vidas. E sempre ficaremos presos a detalhes humanos, como as nossas necessidades físicas, os nossos interesses, o nosso dinheiro, ou o nosso trabalho, ou qualquer outra coisa desse tipo. E então precisamos sempre tentar trabalhar com a nossa fé e pedir que Deus aumente a nossa fé, para que não sejamos tão somente religiosos, repetidores de costumes. Agora vamos ao quarto tópico, lições para a vida cristã. Em Marcos 8, de 23 a 29, nós lemos: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens como árvore os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista. Outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Bom, eu vou separar essa leitura em duas partes. A primeira nos mostra que Jesus pegou o cego pelas mãos. No sentido religioso, nós precisamos conduzir as pessoas a Cristo, porque o pecado torna a pessoa cega espiritualmente. E muitas vezes ela sequer consegue observar o caminho, ela consegue saber o que fazer. Então, precisamos conduzir pela mão as pessoas a Cristo. Outra coisa também que eu vou chamar a atenção, que Jesus levou aquela pessoa para fora. Precisamos sair do pecado, precisamos nos movimentar no sentido de nos libertarmos do pecado de uma maneira geral. No pecado nós não conseguimos seguir a Cristo, temos que tentar nos libertar. E é claro que só conseguimos isso através do Espírito Santo de Deus. Então precisamos orar para que Deus nos permita que nos afastemos cada dia do pecado. Isso daí é uma coisa diária, né? Então, precisamos a cada dia tentar nos afastar do pecado. E outra coisa também ainda nesse versículo. Depois que Jesus lhe toca, ele começa a distinguir tudo de maneira perfeita. Muitas vezes uma pessoa, ao aceitar a Cristo, verdadeiramente aceitar a Cristo, sinceramente, ela, mesmo assim, ainda permanece com algumas dúvidas, ela não consegue entender várias coisas, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai auxiliando para que a pessoa consiga entender aquilo que Deus tem para ela.
E outros também podem auxiliar, ensinando as Santas Escrituras, levando para os cultos, mostrando aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, que nós sempre busquemos auxiliar um novo convertido e caminhar, dando-lhe a mão para que ele possa seguir no caminho até que ele tenha autonomia, conforme diz a palavra lida aqui, para distinguir tudo de modo perfeito. Outra coisa, mandou-lhe Jesus que fosse embora para casa. Então, Cristo nos manda ir para casa. Nós precisamos primeiro seguir, estar e falar de Cristo nas nossas casas, para que depois possamos levar a palavra para fora. É claro que muitas vezes nós vamos tentar falar em nossas casas e não nos darão ouvido, mas a palavra de Deus nos fala que nós precisamos fazer a diferença em nossas casas. É claro que até a palavra de Deus nos mostra que a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes um profeta não tem honra em sua própria casa, mas precisamos insistir. Agora, a segunda parte que eu vou falar ainda desse texto não estar com Cristo é uma coisa pessoal e intransferível. Cristo pergunta aos discípulos: o que dizem por aí que eu sou? Uns falam que tu és Elias, João Batista ou um dos profetas antigos. Mas Cristo não quer saber o que dizem por aí dele, ele quer saber o que eu, individualmente, acho. Então, confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador é pessoal. Eu não posso me valer da experiência do meu pai, do meu filho, do meu pastor, do meu querido irmão da igreja, para ter um relacionamento com Cristo. Isso é uma experiência pessoal, eu preciso buscar a Cristo. É claro que eles podem, conforme nós falamos ainda agora, os irmãos podem nos conduzir, nos ajudar, mas a experiência ela tem que ser pessoal, e aceitar a Cristo tem que ser pessoal. O meu pai, o meu marido, o meu filho, ninguém pode aceitar a Cristo por mim. É uma decisão minha, somente minha. Então, que busquemos a Cristo cada dia, individualmente, em oração, que estejamos sempre aos pés do Senhor, para que possamos nos afastar do pecado. Além de nos tomar pela mão e de nos compartilhar parte de si mesmo, Jesus sempre nos acompanha, ele nunca nos abandona. Em Filipenses 1,6 nós lemos: estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, ao aceitarmos o Senhor como o nosso suficiente Salvador, ele permanece nos acompanhando até o dia final. Então, não estamos só, nunca estaremos só. Também uma coisa importante para citar nesse texto é que Jesus manda que aquele cego volte para casa. É muito importante que, ao aceitarmos a Cristo, que falemos em nossos lares, em nossas casas, sobre o poder de Deus, sobre a transformação que Deus fez em nossas vidas, que possamos dar um testemunho verdadeiro sobre a mudança que Deus fez em nós. É claro que o aceitar ou não é de cada um, né? A própria palavra de Deus fala que não há profeta sem honra a não ser na sua casa. Muitas vezes
Podemos falar várias coisas sobre a palavra de Deus e os nossos familiares não aceitarem, mas isso não nos exime de responsabilidade de fazê-lo. Então devemos falar e mostrar a salvação, mostrar aquilo que Deus fez de maravilhoso em nossas vidas. Então, por quê? Porque a palavra nos diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5,8. Então, só para encerrar aqui, nós temos que perceber que a salvação é uma experiência pessoal com o Senhor. Não adianta eu repetir o que o outro diz sobre Deus, sobre Jesus, não adianta eu repetir o que o pastor falou, não adianta sequer eu dizer o que está na Bíblia, se verdadeiramente eu não entender e não aceitar aquilo que está escrito. Tanto que Jesus, ainda agora nós lemos, Jesus pergunta: o que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? E uns respondem que ele é João Batista, que ele é um dos profetas, mas Jesus está perguntando a cada um de nós: e vós, que dizeis que eu sou? Então, precisamos, antes de mais nada, buscarmos uma comunhão com o Senhor para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. Essa experiência, ela é intransferível. Eu não posso passar a minha experiência com Cristo para ninguém e também eu não posso receber de ninguém a experiência dele com Cristo. Isso é um processo, isso é diário. Um crente pode ter 50 anos de evangelho e ainda assim ele vai precisar buscar diariamente comunhão, experiência com o Senhor. Então que nós possamos entender que o nascer de novo, ele é diário. Então a cada dia eu preciso nascer de novo e ter Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Bom, que Deus complete em nossos corações aquilo que, pela minha pequenez, eu não fui capaz de passar. Daqui a pouco teremos o culto e vamos orar e continuar em comunhão com o Senhor. Oremos. Paizinho querido, misericordioso Deus, quão bom, Senhor, é poder ter acesso direto a Ti, Senhor, é poder Te chamar de Paizinho. Ah, Deus, que maravilha isso, Senhor. Não permita, Senhor, que o inimigo de nossas almas nos incomode, Senhor, nos tire de Tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda, nos guarda, Senhor. Toma, Deus, nossas vidas, Senhor. Nos dê livramento, Senhor, do mal. Toma, Senhor, cada coração em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, para que possamos a cada dia escolher o Teu caminho, verdadeiramente o Teu caminho. Recebe, Senhor, o culto que daqui a pouco prestaremos a Ti. Sabemos, Senhor, que sequer somos dignos disso, mas através de Teu Filho Jesus, da morte de Cristo na cruz, podemos ter acesso direto a Ti, Senhor, e por isso Te clamamos e sabemos que Tu não nos abandona, Senhor, que Tu nos conduz pelas Tuas poderosas mãos e que Tu tens estado conosco e que vai permanecer conosco até o fim. Te agradecemos, Deus, por tudo isso. Em nome de Jesus, amém.